Olá, bom dia. Tá no ar o Morning Call desta terça-feira, dia 25, com o mercado refletindo a combinação entre as tensões geopolíticas e a perspectiva de aumento de juros nos Estados Unidos. Começando pelo exterior, índices futuros americanos operam em queda pela manhã, porque a maior concentração de tropas russas nas fronteiras com a Ucrânia vem elevando o temor de uma invasão dos russos. Como resposta, países da OTAN enviaram ontem tropas a países vizinhos à Ucrânia e o Pentágono disse que 8.500 soldados estão prontos para atuar na Europa. E pela primeira vez desde a Guerra Fria, um grupo de porta-aviões americano está indo para o mar sob o comando da OTAN. A tensão geopolítica se soma à cautela com a reunião que vai acontecer do Fed, o Banco Central Americano, de 2 dias e que começa nessa terça-feira. O mercado espera que a primeira alta de juros nos Estados Unidos pós-pandemia venha só na próxima reunião de março, mas a reunião dessa semana deve sinalizar o ritmo de aumento dos juros e de retirada de estímulos nos Estados Unidos. A perspectiva de alta dos juros aumenta a atratividade da renda fixa sobre as ações e, assim, as bolsas americanas estão caminhando nesse mês para ter a maior queda mensal desde março de 2020, início da pandemia. Com os juros e a Ucrânia pesando sobre o mercado, a casa de análise On Research destaca que o mercado tem a maior volatilidade desde 2008. Ontem, para dar um exemplo, o Nasdaq, que é o índice da Bolsa Tecnológica Americana, chegou a cair quase 5%, mas depois fechou em alta de 0,6%. Indo para a Europa, as bolsas operam em alta agora pela manhã, acompanhando a correção que aconteceu no mercado americano no fim do dia ontem, e na Ásia as bolsas fecharam no negativo, refletindo a aversão ao risco nos mercados globais. Aqui no Brasil, o Ibovespa, também vindo aqui para o nosso mercado doméstico, também sofreu com essa maior aversão ao risco no mercado global e fechou em queda de quase 1%. Além desse mau humor lá fora, pesa para o nosso índice aqui o aumento do risco fiscal. Ontem, o texto do orçamento de 2022, sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, trouxe um corte nos investimentos ao menor nível da história para 42 bilhões de reais, mas manteve intactas as verbas para o orçamento secreto, para as emendas de relator, para o fundo eleitoral e também as verbas para reajuste salarial. Junto com a PEC dos combustíveis, que pode trazer perda de arrecadação de até 100 bilhões de reais, um analista de mercado define que a percepção entre os investidores é que o governo está partindo para o all-in e deve caminhar para medidas mais populistas de aumento de gastos para conseguir elevar a sua popularidade até as eleições. Vamos ver então os nossos índices, como que estão operando agora pela manhã. O Ibovespa Futuro cai 0,53% aos 107.937 pontos. O dólar sobe 0,28% com o aumento das tensões lá fora aos R$ 5,52. E o S&P 500, principal índice, um dos principais índices da Bolsa Americana, cai 1,27% aos 4.354 pontos. Temos também nossa agenda do dia. Hoje, por aqui, acabou de sair a confiança do consumidor da Fundação Getúlio Vargas, que caiu de 75,5 para 74,1 pontos. E às 3 da tarde a gente tem os dados de arrecadação de dezembro da Receita Federal. Lá fora, na agenda do exterior, o FMI, o Fundo Monetário Internacional, divulga suas projeções para a economia global. E lá nos Estados Unidos tem dados de confiança do consumidor e também os dados de estoques de petróleo da API. E este foi mais um Morning Call. Até já!